Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A importância dedicada a essa data precisa ser entregue em todos os outros dias do ano, da nossa vida. Porém, hoje eu quero falar para você, homem, mulher, jovem, criança, seja qual for a sua faixa etária, para você que é de pele preta, assim como eu, dizer que acima da data, acima do que as pessoas vão ver em mim e você, nós precisamos saber o nosso valor em Deus. Nós precisamos ter uma identidade bem firmada em Deus. Porque quantas de nós, vou falar um pouco mais para mulheres, visto que sou uma, quantas de nós não nos aceitávamos por inteiro desde a infância? Não é verdade? Talvez esse vídeo vai chegar em você que sempre foi muito bem resolvida desde a infância. Mas a grande maioria de nós não foi assim que aconteceu. Até por conta dos preconceitos, até por conta do racismo. Muitas das vezes eu e você queríamos ter um cabelo bem lisinho, para se sentir aceita, para se sentir linda, para se sentir amada. E não é que eu sou contra você alisar o seu cabelo, se você gosta sim, mas que não seja apenas para agradar um estereótipo que alguém acha que é um padrão de beleza, mas que seja realmente porque você quer, porque você prefere assim, porque você gosta. Mas nunca também menospreze cada fiozinho de cabelo que o grandão colocou sobre você. E nem a sua cor de pele. Hoje eu falo isso, mas eu me recordo que na minha infância, tudo que eu mais queria era ter um cabelão, era ser um pouco diferente, para me sentir mais aceita, mais amada. Mas a palavra do Senhor nos deixa claro em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está falando mundo se referindo a pessoas sem acepção, independente de como você tenha vindo a esse mundo. Deus, ele te ama incondicionalmente, como nenhum outro ser humano será capaz de te amar. E quanto mais a gente consegue compreender esse amor, mais a gente se aceita. E a autoaceitação, ela eleva a nossa autoestima. Muitas de nós achamos que a autoestima está baseada apenas num cabelo muito bem arrumado, numa roupa bonita de grife, ou ainda que não seja de grife, mas uma combinação muito bem alinhada. A gente acha que para a autoestima estar elevado, o corpo tem que estar em forma, não pode estar com uns quilinhos a mais. Mas na verdade, a autoestima começa dentro, no nosso interior, na essência, na autoaceitação. Se nós não nos aceitamos, não tem como esperar isso do outro. Porque ainda que o outro te elogie, se você não estiver bem, isso não vai mudar em nada. Em contrapartida, se você estiver bem internamente, ainda que o outro te critique, você vai estar bem. Porque você sabe quem você é em Deus. E eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida. E ultimamente, ainda mais com alguns processos recentes, o céu foi me mostrando cada vez mais a importância de nós sabermos quem nós somos em Deus. Da autoaceitação. E assim, automaticamente, a nossa autoestima ela é elevada. Em alguns vídeos meus anteriores, em um vídeo anterior, acho que eu comentei só em um, eu falei um pouquinho sobre o quanto que eu sofri com a aparência desde a infância. E eu falei sobre a parte de falarem que eu não tinha aparência, que eu não era bonita, né? Mas eu não falei da parte da vida adulta que eu enfrentei, que eu enfrento até hoje, das pessoas me acharem com uma aparência de mais idade do que eu tenho. Até porque hoje o meu jeito de vestir é outro, de acordo com o propósito que o céu tem para mim. E isso é muito individual de cada pessoa. E também não só por isso. Eu comecei a perceber e a aceitar que eu não tenho mesmo esse rostinho fofo, mais delicado, os traços
parecendo de uma bonequinha, os traços mais delicadinhos, parecendo de mais novinhos, meus traços são fortes, marcantes, e tá tudo bem. Eu não preciso ter um rostinho de uma menina mais nova, e também se não quiserem achar que eu pareço ter 37 anos, também tá tudo bem. A gente não precisa viver preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito. A gente precisa se aceitar, compreender. Meu rostinho não é esse, meu cabelo é esse daqui, minha cor de pele é essa, meus dentinhos são separados, o nariz é chapoquinha mesmo, não tenho sobrancelha, é lápis mesmo que eu uso. Já até em algumas ministrações que Deus me direcionou, eu tirei a sobrancelha, né? E muitas mulheres foram edificadas porque foi um comando do Espírito Santo para aquele momento. E é isso. A gente pode até passar algo no cabelo para deixar ele mais bonito, né, mais harmonioso, passar algo que eu diga assim, um creme, né, um produto no nosso cabelo, ou ainda utilizar ele da forma natural, como é o que eu faço hoje. Não utilizo nenhuma química. Mas seja lá qual for a tua escolha, que isso não seja pautada em ninguém, naquilo que as pessoas pensam, mas em algo que realmente te faça bem, que você realmente se sinta bem, mas que você também não dependa disso. Por quê? Um cabelo bonito, uma quimioterapia leva. Um rostinho bonito, um acidente leva. Entendeu? Tudo aqui pode ir embora. Nada a gente tem um controle. Nada. O nosso controle está na eternidade, que não é nosso, está nas mãos do grandão. Então, a gente precisa cada dia mais se autoaceitar da forma que o céu fez, porque assim, independente do que o outro achar de mim ou de você, isso não vai ter mais tanto peso, porque o que importa é estarmos aqui para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou a cumprir. Por isso, minha linda, se ame. Se ame, arrumada de salto alto, mas também de chinelo, se você tiver afim. Com roupas maravilhosas, mas também com roupas simples, se você quiser. É igual agora aqui, eu tava dando uma faxina, limpando aqui minha casa, então o cabelinho tá presinho, não tem nada aqui muito maravilhoso. Tava todo presinho pra trás, só puxei aqui assim, né, pra dar um estilinho. Mas tem nada demais aqui e tá tudo bem. A gente também não precisa aparecer no vídeo sempre tendo que editar tudo, sempre tendo que estar perfeito, a fala perfeita, porque a gente tem que ser quase com um robô, um boneco na internet. Não, nós somos pessoas. Se errar alguma coisa ali, outra aqui, tá tudo bem, gente. Nós somos pessoas, seres humanos. Se o cabelo não estiver tão alinhado assim, a roupa não tá tão perfeita, tá tudo bem. O que adianta, às vezes, por fora tá tudo tão lindo, se por dentro estiver fedendo? Se por dentro tiver como um sepulcro caiado? O que adianta? Às vezes o corpo tá tão perfeito, se por dentro tá horrível. Nós precisamos nos preocupar mais com a essência do que está dentro do que o que está do lado de fora. E não estou falando que a gente não tem que se cuidar, mas estou falando que esse cuidado ele tem que começar de dentro para fora. E aí, independente de estar totalmente linda e maravilhosa ao padrão da sociedade ou não, tá tudo bem também. Isso não vai detonar com o nosso emocional e com a nossa autoestima. E para mim estar te falando isso hoje, eu já chorei. Já chorei antes lá atrás, não querendo ter a aparência que eu queria. Mas eu aprendi também uma coisa, que é o versículo da minha vida, Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Tudo coopera, a gente só consegue falar com propriedade de coisas que a gente passa. Isso nos dá mais garantia, sabe, daquilo que a gente está falando, e isso é tremendo. Então, minha linda, se ame, como está lá em Mateus 22, no verso 39. Ame o seu próximo como a você mesma. Se você não se amar, como vai amar o outro?
como que você vai conseguir amar o outro? Então, ame o próximo como a ti mesmo. Talvez você nunca vai ter uma estrutura magrinha, fininha, ainda que você faça exercício, dieta, a forma do teu corpo, ela é maior. Você não tem aquela estrutura delicadinha. Tá tudo bem. Se a tua saúde estiver em dia, tá tudo bem. Talvez você nunca vai ficar assim, com aquela pele tão durinha de academia, vai ter uma celulite aqui, outra ali, estria, e tá tudo bem, minha linda. Se essa, se essa estrutura, mesmo sem ser perfeita, tiver saudável, te ajudando a se locomover de um lugar para o outro, tá maravilhoso. Talvez seu narizinho é como o meu, ó, não é fininho. E você não precisa se submeter a uma cirurgia só para agradar alguém. Se você está respirando bem com o seu nariz, ó, chapoquinha mesmo, glória a Deus por isso. Sua boca é grande, os dentes podem ser separados, é cheio de imperfeição, mas está tudo bem, glórias a Jesus. É com esse rosto mesmo que você vai alcançar multidões, se você se colocar na posição que o céu tem para você. Amém, minha linda do Senhor? Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, rica e abundantemente. E lembre-se, a autoestima tem tudo a ver com autoaceitação que flui de dentro para fora. Não adianta ser elogiado por todos se você mesmo estiver mal por dentro. Então, cuide do seu interior. Eu tenho feito isso. E talvez você busque ajuda de terapias, mas a melhor ajuda sempre vai ser a do grandão. Sabe por quê? Porque não é que a terapia seja errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas como eu gosto de dizer, a mente de qualquer terapeuta também pode entrar em colapso. Ele é um ser humano como eu e você. Ele não está imune. Ah, mas o grandão não. O grandão não. Busque a ajuda que for necessário, mas lembre-se, o segredo sempre está em ter uma identidade firmada no grandão. Tá bom, minha linda? Todo dia é o nosso dia, é claro. Fiquem com Deus.